Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos à nossa vinheta. Meu nome é Fred, eu sou teólogo, catequista, aqui da Matriz São José do Havaí, em Itaperuna, e peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos, deixe o seu like, a sua dúvida, a sua pergunta, tá? Nos ajude aí a evangelizar, tá bom? E vamos rezar, porque sem o auxílio, né, do Espírito Santo, a gente não agrada a Deus, tá? Pelo nosso poder a gente não consegue. Então, vamos pedir a Deus aí que nos ilumine, nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer aquela oração que nos dá indulgência parcial, não é? Então, vamos rezar aquela oração bonita, para a gente ganhar a indulgência parcial. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da morte, chamai-me, e mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos vos louve, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vamos rezar a oração de São Bento e de São Miguel Arcanjo, né, que é um mini exorcismo, né, para a gente poder Deus nos livrar de todos os males do corpo e da alma, físicos e espirituais. Não é? A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo teu veneno. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Subjugue o Deus, insistentemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Então, gente, é muito bom a gente, né, começar rezando, pedir a Deus para nos iluminar, nos abençoar e vamos em frente, vamos seguir em frente nesse ano que está se iniciando, não é? Na graça de Deus, e vamos continuar o nosso estudo do Catecismo da Igreja Católica, né? Graças a Deus, nós estamos aí estudando o Catecismo, nós já estudamos a primeira parte inteira do Catecismo, que é o Credo, se você quiser estudar, está aí na nossa playlist, tá? A segunda parte, que é os Sacramentos, e agora estamos na terceira parte, que é a moral católica. Tá? A moral ela é centrada nos 10 mandamentos, ok? Mas ainda tem uma pequena introdução antes da gente entrar nos 10 mandamentos. Então, nós estamos estudando aí já algumas aulas, né? Fizemos aí algumas aulas sobre vários assuntos, a liberdade, a consciência, não é? Várias coisas. E agora estamos nas virtudes. Tá? Já falamos aí das virtudes humanas, das virtudes cardeais, e agora vamos para as virtudes teologais. Tá? A fé, que nós já falamos na aula passada, e hoje nós vamos falar sobre a esperança, a virtude teologal,
da esperança. Está aí no parágrafo 1817, na página 489 do nosso catecismo. Se você quiser abrir, se você tiver o catecismo, página 489, parágrafo 1817, 1817. Então, gente, na aula passada nós falamos da fé, tá? A carta aos Coríntios fala, né, que é muito importante a fé, a esperança e a caridade, tá? Nós falamos da fé e agora vamos falar da esperança. Por que a esperança é importante? Tá? Porque, gente, a esperança, por exemplo, qual é a nossa esperança de cristão? O céu, a vida eterna. Se a gente não tiver esperança, nós estamos fritos. São Paulo chega a dizer, se é só para essa vida que a gente põe a nossa confiança em Deus, nós somos mais infelizes. Por isso que muita gente vira ateu, se diz ateu. Muita gente diz, né, morreu, acabou. Por quê? Porque não tem fé e não tem esperança. Agora, eu não, eu tenho fé, eu tenho esperança. Por exemplo, eu tenho esperança de um dia encontrar as pessoas que já não estão mais aqui. A minha mãe, por exemplo, eu perdi há pouco tempo a minha mãe. Se eu não tiver esperança de um dia reencontrar a minha mãe, eu vou entrar em depressão, né? Aí tem gente até que tira a própria vida. Por quê? Não tem esperança, não tem mais um sentido para a vida. Então, por isso que a fé é importante e a esperança muito mais. Eu vivo com a esperança de que um dia eu vou reencontrar minha mãe. Senão, a minha vida não tem mais sentido. Não é? Imagine, eu já vejo muita gente falar isso. Né? Morreu, acabou. Né? Não morreu, acabou, não. Um dia nós vamos reencontrar as pessoas que a gente ama. Então, claro, se nós formos para o céu. Né? Nós estamos aqui dizendo de pessoas cristãs, boas, que um dia vamos nos reencontrar lá no céu. Não é? Então eu sei que minha mãe foi uma pessoa muito boa, então eu tenho certeza que um dia eu vou reencontrar com ela. Então, se a gente não tiver esperança, o cristão, a vida dele fica sem sentido. Então vamos ver aí o que o catecismo nos ensina e nós vamos conversando, ok? Então diz aí o nosso catecismo sobre a esperança. A esperança é a virtude teologal pela qual desejamos, como a nossa felicidade, o reino dos céus e a vida eterna. Foi o que eu falei, tá vendo? Qual é a nossa maior esperança? É o céu. Todos os santos, gente, viviam nesse mundo. Por que os santos não tinham medo de morrer? Eu estou fazendo aí a vida dos santos, eu dei uma parada, mas vou voltar esse ano. Por que os santos não tinham medo de morrer? Porque eles tinham esperança do céu. Santa Teresinha dizia, eu não morro, eu entro na vida. Olha que coisa impressionante. Entendeu? Eu não morro, eu entro na vida. É a esperança do cristão. Entendeu? É impressionante, chega a arrepiar. Entendeu? Então é isso. Pondo a nossa confiança nas promessas de Cristo. Olha aí, tá vendo? Ser cristão é isso, eu acreditar em Cristo. Para mim foi feito o céu, para mim não foi feito o inferno foi feito para o demônio. Então eu tenho que ter esperança do céu. Se eu não tiver esperança do céu, é o que eu já falei. E apoiando-nos não em nossas forças. Então o cristão não se apoia nas suas forças, se apoia em Deus, nas promessas de Deus. Aquela música bonita, né? Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus. Então, é nisso que nós cremos. A nossa esperança é em Deus, não é nas nossas forças. Mas no socorro da graça. Falei sobre isso na aula passada. A graça de Deus é o que nos dá força para seguir em frente. Na graça do Espírito Santo. Olha aí, por isso nós temos que pedir o Espírito Santo. Por isso que eu não faço nada sem pedir o Espírito Santo. Tudo é dom dele. Tudo vem do Espírito Santo. Por isso que a primeira oração que a gente deve fazer quando acorda. Senhor, manda o teu Espírito, o teu Santo Espírito, não é? Para que tudo corra bem. Continuemos a afirmar a nossa esperança, porque é fiel quem fez a promessa. Hebreus capítulo 10, versículo 23. A carta aos Coríntios diz outra coisa bonita. 1 Coríntios 10, 31, se eu não me engano. 30, 31. Deus é fiel.
tá? Nós somos infiéis. Muitas vezes a gente fala, mas não faz. Deus não. As promessas de Deus se cumprem. Se Deus prometeu... O que Jesus prometeu pra gente? João capítulo 14. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Eu vou lá preparar um lugar e vou vir buscar vocês. É promessa. Então, gente, o cristão, a esperança do cristão é essa. Por isso que nós vivemos já aqui. O céu começa aqui, não é? Como a gente vive. E depois que a gente morre, é uma continuação. Este Espírito, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que ele ricamente, ele quem? Deus, ricamente derramou sobre nós no batismo e depois na crisma. Nós católicos temos essa graça. Receber o Espírito Santo no batismo e depois confirmar na crisma. Por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que fôssemos justificados por sua graça e nos tornássemos herdeiros. Olha aí, gente, nós somos herdeiros da promessa. Aquela promessa que Deus fez a Abraão continua para nós cristãos. Nós também somos descendentes de Abraão, não é só os judeus, não. Herdeiros da esperança da vida eterna. Tito capítulo 3, versículos 6 e 7. Anote os textos para você ler depois. Hebreus 10, 23 e Tito capítulo 3, versículos 6 e 7. Então, qual é a nossa esperança, meu povo? É a esperança, herdeiros da vida eterna. Eu sou herdeiro da vida eterna, foi o que eu falei. Para mim, para você, foi feito o céu, gente. Deus não manda ninguém para o inferno. Ah, como que pode Deus mandar alguém para o inferno? Deus não manda ninguém para o inferno. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Está lá na carta de São Paulo a Timóteo. Agora, se escapar um, não é culpa de Deus. Deus também não vai obrigar ninguém a ir para o céu. Não vai botar ninguém lá na marra. Mas para nós foi feito o céu. Tá? Então, gente, essa é a nossa maior esperança. Ok? Então, o cristão nunca pode perder a esperança, jamais. Senão, a nossa vida fica sem sentido. O parágrafo 1818 continua. A virtude da esperança responde à aspiração de felicidade. Aqui é uma felicidade, não é uma felicidade plena. A felicidade plena é só no céu. Aqui nós temos momentos felizes por causa do pecado. Mas no céu não. No céu a felicidade é plena, porque no céu não tem mais pecado, não tem mais dor, nem planto, nada disso. Tá? A aspiração de felicidade colocada por Deus no nosso coração de todo ser humano. Assume as esperanças que inspiram as atividades do ser humano, tá vendo? Então, o que nos inspira? Por que a gente tem gosto pelas coisas de Deus, né, de ser cristão? Né? Porque quanto mais a gente, por exemplo, quanto mais a gente reza, mais a gente quer rezar. Quanto mais a gente lê a palavra de Deus, mais a gente quer aprender a palavra de Deus. Quanto mais a gente vai, né, na igreja receber os sacramentos, mais a gente quer ir. Eu não consigo ficar um domingo sem ir na igreja. Eu não sei como é que as pessoas conseguem. Eu não consigo. Se eu não for, alguma coisa está me faltando. Tá? Eu não consigo. Eu não fico um dia sem rezar meu texto. Eu não fico um dia sem ler a palavra de Deus, a liturgia do dia. O Deus conosco. A liturgia da missa, as leituras da Bíblia. Então, gente, mas por que a gente tem essa motivação? Pela esperança, a esperança do céu. É o que motivava também os santos. Tá? Purificas para ordená-las ao reino dos céus, protege contra o desânimo. Por que a gente não desanima? Para isso tem que ter a graça de Deus. Muitos desanimam, por quê? Porque não tem a graça de Deus, perdem a esperança. Mas se você continuar firme, por isso que é importante a perseverança. Quem perseverar até o fim será salvo. Por quê? Para não desanimar. Não perder a esperança. Tem gente que começa, mas depois logo desanima. Aqui está dizendo que o cristão continua firme. Né? Por isso que o Espírito Santo também é importante para nos dar
firmeza para a gente não parar no meio, continuar. Tá? Protege contra o desânimo, dá alento em todo o esmorecimento, porque a vida não é fácil. O inimigo está aí querendo nos derrubar. Mas com a graça de Deus, com o Espírito Santo e com a esperança, que é muito maior, por isso que fala que a esperança não decepciona, ok? Então a gente segue em frente. Dilata o coração na expectativa da bem-aventurança eterna. O que é bem-aventurança? Felicidade. Então, qual é a nossa esperança? A felicidade eterna, gente. Porque aqui, como eu falei, a felicidade não é total. Não é? Eu já dei esse exemplo aqui. Pensa na sua maior felicidade. Qual foi a maior felicidade da sua vida? Imagine essa felicidade que nunca acaba. Porque aqui, infelizmente, a felicidade acaba. Não é? Mas imagine essa felicidade que você teve, né? O maior momento feliz que você teve, uma coisa que não acaba nunca. Entendeu? Por isso que é importante. O impulso da esperança preserva do egoísmo e conduz à felicidade da caridade. Então, é outra virtude teologal. Por isso que as três andam juntas. Fé, esperança e caridade. Por amor a Deus, porque eu quero ir para o céu, eu também tenho que amar. Amar a Deus e amar o próximo. Porque eu também não posso ser egoísta, de querer também só para mim, só para mim. Por isso que lá, Atos dos Apóstolos diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Então, você não pode ser egoísta, querer só para você. Tá? Já falei isso aqui muitas vezes. Muitas vezes Deus não atende as nossas orações porque as nossas orações são egoístas. A gente pede só pra gente. A gente reza só pra gente. Manda cura só pra mim, manda bênção só pra mim. Não, nós temos que pedir cura e bênçãos para todos. Não é só pra mim. Tá? Então, eu tenho que querer que todos vão para o céu. Acabei de falar aqui da minha mãe. Assim como eu quero me encontrar com a minha mãe, eu também quero que todos, né, meus amigos, aquelas pessoas que eu conheço, né, todos, né, vão para o céu. Se não for, paciência. Mas eu quero fazer a minha parte. Por isso é importante você rezar. Rezar pela sua família, rezar pelos seus amigos, aqueles que estão longe de Deus. Né? Por isso que a gente tem que rezar por todos. Entendeu? Vivos ou mortos. Aqueles que estão vivos e também aqueles que já faleceram. A igreja valoriza muito. A rezar pelos vivos e também rezar por aqueles que já não estão entre nós. Infelizmente, por causa da mentalidade protestante que não reza pelos mortos, os católicos estão perdendo isso. Mas a Igreja Católica sempre ensinou, nós temos que rezar pelos vivos e também pelos mortos. Tá? Porque a gente não sabe onde os mortos estão. Já falei isso aqui várias vezes, já fiz várias aulas sobre isso. Eu não sei onde estão todos os mortos, então nós temos que rezar por todos aqueles que já morreram, para que eles vão para o céu. Se eles estiverem no purgatório, dali eles podem ir para o céu. Tá? Mas eles não podem fazer nada por eles, porque eles, né, já não estão mais com o seu corpo, só com a alma. Então a igreja ensina que quem ajuda as almas do purgatório é a igreja do céu e a igreja da terra. Por isso que a gente reza pelos mortos. Se a gente soubesse que estava todo mundo no céu, não precisava rezar. Mas eu não sei. Você sabe onde está todos aqueles que já faleceram? Ninguém sabe. Então nós temos que rezar por todos aqueles que já não estão entre nós. Então nós católicos temos essa obrigação. Tá? Esse é o parágrafo 1818. Então vamos agora para o 1819. A esperança cristã, tá vendo, gente? Esperança cristã e realiza a esperança do povo eleito. Quem é o povo eleito? Os judeus, Antigo Testamento, que tem a sua origem e modelo na esperança de Abraão, cumulada em Isaque, das promessas de Deus e purificada pela prova do sacrifício. Está lá em Gênesis capítulo 17, versículos 4 e 8,
e Gênesis capítulo 22, versículos de 1 a 18. O que o catecismo está falando? A nossa esperança ela é baseada na esperança do Antigo Testamento. Então, de Abraão. Abraão é o pai da fé. E também Abraão é o pai da esperança. Por quê? Porque Abraão, gente, ele já não tinha mais esperança de ter um filho. Já estava velho, Sara também estava velha, e Deus deu a graça de ter 2 filhos, um com a escrava e com a mulher dele. Então, gente, Abraão não é o pai só dos judeus, ele é o pai também dos cristãos. A gente chama pai Abraão. Nós vemos isso lá no Novo Testamento, naquela parábola que Jesus contou lá do rico e Lázaro. Foi para o seio de Abraão. Tá? Então, Abraão tinha fé em Deus, na promessa de Deus, mas também tinha esperança em Deus. E depois, a fé de Abraão e a esperança... Qual era a esperança de Abraão no Gênesis 17? A promessa dele ter um filho. E Gênesis 22, quando ele vai sacrificar o filho. Por que ele vai sacrificar Isaac? Porque ele tinha esperança que Deus tinha poder até para ressuscitar ele. Mas Deus falou, não precisa de sacrificar Isaac. Tá? Então, gente, Abraão era um homem de fé, de esperança. Ok? Ele, contra toda a esperança, ele quem? Abraão, acreditou na esperança de tornar-se pai de muitos povos. Romanos capítulo 4, versículo 18. Por que Deus mudou o nome de Abraão? Ele chamava-se Abrão. Abrão quer dizer pai elevado. Abraão, pai de uma multidão, porque ele seria pai de muitos povos. Romanos capítulo 4, versículo 18. Tá vendo? Foi o que eu já expliquei lá atrás. Ok? Então, Abraão é uma pessoa muito importante na história da salvação. Jesus cita Abraão várias vezes lá, aquela briga dele com os judeus lá, com os fariseus. Ele fala, antes que Abraão existisse, eu sou. João 8,58. Então, olha como que próprio Jesus não valorizava muito a figura de Abraão. Então, a gente deve aprender. É considerado santo pela igreja. Outra coisa que muita gente pergunta, por que a igreja não declara os santos do Antigo Testamento? A igreja declara, sim, senhor. Abraão, por exemplo, é considerado santo pela igreja. Mas por que a igreja não faz uma imagem de Abraão? Por 2 motivos. Primeiro, porque Abraão é do Antigo Testamento. E a moral do Antigo Testamento é diferente. E os santos são modelos não só de fé, mas também de moral. Tá? Então, Abraão era um homem de muita fé, como eu já expliquei. Mas, na questão moral, para eles não era pecado, mas para nós é. Ele teve lá um filho com a escrava, com a mulher que não era dele. Não é? Então, para nós hoje isso não é moral. Então a igreja prefere cultuar os santos do Novo Testamento. Tá? Mas não quer dizer que Abraão não seja santo. Tá? Só que a igreja prefere prestar veneração, fazer a imagem dos santos do Novo Testamento, por causa desse motivo que eu já falei. Ok? Parágrafo 1820 agora. A esperança cristã se manifesta desde o início da pregação de Jesus no anúncio das bem-aventuranças. Já falei, bem-aventurança quer dizer felicidade, o sermão da montanha. Tá? Mateus capítulo 5, 6 e 7, tá? E ali São Lucas também narra também as bem-aventuranças, se eu não me engano, também no capítulo 5, se eu não me engano, por ali, tá? As bem-aventuranças elevam a nossa esperança ao céu, já falei, como para a nova terra prometida. Então, gente, qual é a Canaã, a nossa Canaã? Não é a Canaã lá de Jerusalém, lá dos judeus. Para eles era Canaã, lá onde hoje é Jerusalém. Para nós, a terra prometida é o céu, onde eu já falei que Jesus prometeu para nós. Traçam o caminho por meio das provações reservadas aos discípulos de Jesus. Agora, para a gente chegar lá, tem as provações. Tá? Por isso que a esperança e a fé é importante, porque nós vamos ter provações.
porque o céu é subido. O Padre Léo gostava muito de pregar sobre isso. O inferno é descida, por isso que é fácil ir para o inferno. O céu é para cima. É fácil subir morro? Eu moro no morro. Eu não consigo subir mais, eu subo de ônibus. Eu já estou com 44 anos, eu vou fazer 45 anos. Eu não consigo subir a pé mais, igual eu subia antigamente. Antigamente eu vinha do colégio, vinha a pé, não tinha ônibus. Às vezes vinha à noite. Quando eu fiz teologia, por exemplo, eu saía 10 horas da noite e vinha a pé. Às vezes com sol, com chuva. Sol não, porque era de noite. Né? Mas calor, com frio, vinha a pé. Não tinha ônibus nessa época. Não podia pagar táxi, não tinha carro. Não podia pagar táxi todo dia. Vinha a pé. Hoje já não aguento mais. Se não tiver carro, se não tiver ônibus, eu tenho que vir de táxi. Pagar táxi. Entendeu? Então, subir morro não é fácil. Então, o céu é difícil chegar lá. Entendeu? Não é fácil. A vida cristã não é fácil. Mas a fé e a esperança ajudam nesse ponto. Tá? Mas pelos méritos de Jesus Cristo e de sua paixão, Deus nos guarda na esperança que não decepciona. Romanos capítulo 5, versículo 5. Então, gente, enquanto a gente tiver esperança, né, nós vamos seguir em frente, com tribulações, vida difícil, mas com esperança lá em cima. Naquele que é o nosso. A nossa esperança é o quê? É Cristo. É a paixão de Cristo. Por isso que é importante a gente estar sempre com o crucifixo, olhando para o crucifixo, para a gente nunca perder a esperança. Jesus conquistou para nós a salvação foi na cruz. Por isso que é importante para o católico ter sempre um crucifixo em casa, ou carregar um crucifixo. Por que eu carrego sempre um crucifixo? Para me lembrar isso, que a vida é uma batalha. Às vezes está difícil, então eu olho para Jesus crucificado e falo, não, tem que seguir em frente. Não é? Quando está difícil, a gente tem que se apegar com Jesus. Tá? Então a esperança não decepciona. Romanos 5,5. A esperança é a âncora da alma. Olha que coisa bonita. Eu nunca tinha ouvido essa expressão. Olha, o catecismo coloca para nós. A esperança é a âncora da alma, não é? Que nos impulsiona para cima, não é? Olha que coisa bonita. Segura e firme, penetrando onde Jesus entrou por nós como precursor, ou seja, o céu. Hebreus capítulo 6, versículos 19 e 20. Então, Jesus foi lá primeiro, como eu já disse, para preparar um lugar para nós. Abriu o céu para nós. Por isso que no Antigo Testamento o céu estava fechado. Por isso que ninguém foi para o céu no Antigo Testamento. Nem Elias, nem Enoque, nem ninguém. Também é uma arma que nos protege, está falando da esperança, tá? No combate da salvação. A vida é um combate, gente. Não adianta. É como a gente está vendo no estudo bíblico. O mesmo combate que Israel combatia no Antigo Testamento e os cristãos no Novo, é a nossa vida. É o combate do bem contra o mal, do pecado contra a graça. Ok? Por isso que a gente tem que estar firme na fé e na esperança, para a gente não desistir e continuar firme. Revestidos da couraça da fé, tá? E da caridade, e do capacete da esperança da salvação. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Num versículo, São Paulo fala as três virtudes: caridade, fé e esperança. Revestidos da couraça da fé, tá? Da caridade e do capacete da esperança da salvação. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Ela, a esperança, nos traz alegria mesmo na provação, alegrando-vos na esperança, perseverando na tribulação. Romanos capítulo 12, versículo 12. Agora eu estou entendendo porque que os santos, gente, mesmo enfrentando tudo que eles enfrentavam, para eles era como se não fosse nada. É só você ver a vida deles, você vai ver dos apóstolos, Gente, São Paulo é impressionante. Ele mesmo diz. Gente, depois que eu virei cristão, humanamente falando, eu só perdi. Tá lá em Atos 16, se eu não me engano.
Eu fui chicoteado várias vezes, preso várias vezes, bateram em mim, naufrágio, e a cobra me picou. Gente, esse homem, e ele fala pra gente se alegrar. Filipenses 4,4, ele fala: alegrai-vos sempre no Senhor. Ele estava preso. Como é que uma pessoa presa vai se alegrar? Mas por quê? É a alma. É que ele fala que a âncora, a esperança, é a âncora da alma. Mas ele tinha esperança em Cristo, Jesus. Quando ele encontrou Jesus, gente, para ele tudo era lixo, tudo era, para mim, o viver é Cristo, morrer é lucro. Ele chega a dizer isso. Entendeu? Não quero mais saber de mais nada a não ser Cristo. Então São Paulo é impressionante. E com ele vieram os outros santos. Entendeu? Que romperam com a vida. Por quê? Porque tinha esperança numa coisa muito maior. Então a vida para ele já não tinha isso. A vida mundana para ele. Gente, Santo Agostinho era um homem totalmente mundano, que não queria saber de Deus. Mas quando ele encontrou Deus, ele largou tudo. Por causa de uma esperança. De uma vida melhor. Porque os prazeres carnais, é o que eu falei. Os prazeres desse mundo nos dão um pouco de felicidade, mas não é a felicidade plena. O prazer, você vê isso no prazer. No sexo, por exemplo, no dinheiro, ou em qualquer outro prazer. No momento ali é uma maravilha. Na droga, o Padre Léo até fala, na droga, no começo, é uma maravilha, mas e depois? Então, gente, nada nos preenche. Por isso que só Deus preenche. Só o Senhor pode preencher o vazio que tem no nosso coração. Entendeu? É impressionante. Perseverar na tribulação é só tendo esperança mesmo. Fé e esperança. A esperança se exprime e se alimenta na oração. Agora, se você não tiver oração, se você não rezar, meu amigo, você vai desistir. Você vai perder a esperança. No primeiro obstáculo, você vai perder a esperança. A fé e a esperança. Porque a vida, gente, o inimigo está aí, ao nosso redor, buscando a quem derrubar. Está lá. São Pedro diz isso. Então, se você não rezar, a igreja chama de combate da oração. Por isso que a igreja insiste que a gente não deixar de rezar todo dia. Na hora de acordar, na hora que for dormir, né? Rezar o seu texto, como eu falei aqui, eu não deixo de rezar o texto todo dia, estou ali rezando o texto. Porque senão, gente, a gente não tem força. O que é oração? É diálogo com Deus, é conversa com Deus. Sem Deus a gente não consegue nada. Se com Deus já tá. Gente, se com Deus já tá difícil, imagine sem Ele. Eu sempre digo isso. Se tá ruim com Deus, tá pior sem Ele. Então, gente, a gente não vai ter fé, não vai ter esperança, não vai ter caridade, não vai ter os outros dons, as outras virtudes, se a gente não estiver perto dele. E sem oração a gente fica fraco. A oração não é só para o corpo, é para a alma. Alimentar a alma. Por que a igreja tem a liturgia das horas? O que é a liturgia das horas? O clero é obrigatório para o clero, mas o leigo também pode rezar. Tem aí os aplicativos agora, né, que você pode rezar a liturgia das horas. Você que é leigo. Tá? É você rezar de 3 em 3 horas. Começa às 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 6 da tarde, 9 da noite. De 3 em 3 horas. Aí tem ali uma passagem bíblica para você meditar, às vezes uma oração, né, a vida do santo para você meditar. Por isso que eu estou fazendo a vida dos santos aqui. Entendeu? Então, gente, é importante para a gente alimentar a alma. Senão o mundo nos derruba. Principalmente a gente que trabalha para Deus. Porque aquele que já é do demônio, já é dele. Agora, você que trabalha para Deus, quantas vezes você às vezes quer desistir, quer desanimar? Eu muitas vezes pensei em desanimar no canal. Às vezes me dá preguiça de vir gravar. Às vezes não tenho vontade de vir gravar. Já aconteceu isso comigo várias vezes. Não vou gravar hoje não, amanhã eu gravo. Eu deixo para amanhã, deixo para semana que vem. O inimigo, gente, não brinque com o demônio. O demônio ele é mais poderoso do que nós, porque ele é um anjo. Então, eu sozinho não posso com ele. E ele quer fazer de tudo para nos separar de Deus, nos levar para o inferno. Porque o que é o inferno? É você viver longe de Deus, separado de Deus. Então, o que nos coloca na presença de Deus? A oração. Então, tem que ser alimentado na oração,
especialmente no Pai Nosso. Olha o que o catecismo está dizendo. Nós, católicos, podemos rezar qualquer oração. Tá? Eu fiz um vídeo aí também sobre essa questão. Eu rezo ou eu oro? Eu rezo ou eu oro? Gente, não importa. Rezar, orar, tudo é a mesma coisa. Agora, não pode faltar o Pai Nosso. Por quê? É a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Os exorcistas dizem, gente, que quem está endemoniado, você quer matar o demônio, colocar o Pai Nosso. Ele fica louco. Por quê? É a oração que Jesus nos ensinou. Tanto que na missa é obrigatório a gente rezar o Pai Nosso, em toda a missa. Então, gente, você pode rezar qualquer oração, mas nunca deixe de rezar o Pai Nosso. Ok? Para você deitar, na hora que você deitar, ok? Reze com seu filho, reze com as pessoas que você ama, tá? Resumo de tudo que a esperança nos faz desejar. Olha aí o que ele está dizendo. Então, o Pai Nosso é um resumo de toda a esperança. Tá? É o Pai Nosso. Agora, o 1821. Podemos esperar, pois, a glória do céu. Olha aí, tá vendo, gente? Podemos esperar, pois, a glória do céu. Por quê? Porque é promessa de Deus, gente. Já falei, as promessas de Deus se cumprem. Jesus prometeu o céu para nós. Se você é cristão, você segue a Cristo, você tem a certeza do céu. É uma certeza, não é? Será que existe o céu? Existe. Porque Jesus falou, e ele é Deus, ele não mente. Aí a promessa dele se cumpre. Tá? Podemos esperar, pois, a glória do céu. É uma glória, gente. Nós seremos glorificados junto com Deus. A igreja ensina que no céu tem níveis de glória. Quem mais amou a Deus, mais glória vai ter no céu, lógico. Quem tem mais glória, Maria ou o bom ladrão? Maria. Os dois são santos para a igreja. Maria é santa e o bom ladrão é santo. São Dimas. Já fiz até um vídeo sobre ele. Mas quem tem mais glória no céu? Maria, lógico. A mãe de Deus. A mãe de Jesus. Nunca cometeu pecado. O ladrão se converteu no último momento. Foi para o céu? Foi. Jesus disse que ele foi. Hoje estarás comigo no paraíso. Deu o céu para ele. Mas ele não tem a mesma glória que tem Maria. Porque ele viveu a vida dele toda errada. Deus seria injusto se ele tivesse a mesma glória que teve a Maria, que nunca pecou. Sempre foi firme em Deus. Então, no céu tem níveis de glória, mas todo mundo vai estar, diz a Bíblia, todos serão saciados da glória de Deus. Ninguém vai reclamar. O padre Léo até brincava, né? Se a gente tiver lá um lugarzinho para nós lá, eu quero estar lá. Com menos nível, com mais nível, não importa. O importante é a gente entrar. Não é? E a porta ser fechada e a gente está lá dentro. Né? Agora, se tem mais nível, menos nível, isso aí deixa com Deus. Deus é quem sabe. O mais importante é a gente estar lá. Prometida por Deus, e Deus não é homem para mentir, aos que o amam. Olha que coisa bonita. Romanos capítulo 8, versículo 28 a 30. São Paulo diz outra coisa maravilhosa, gente. 1 Coríntios 2,9. Essa passagem eu nunca esqueci. Né? Olhos humanos jamais viram, ouvidos jamais ouviram, boca jamais pronunciou aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem a igreja sabe como vai ser o céu. Vai ser uma coisa tão maravilhosa. Não é? Gente, às vezes eu fico aqui em casa, eu fico olhando as estrelas, eu fico encantado com o céu, com as estrelas, com o mar. Agora, imagine a gente estar na presença do Criador de tudo isso. Porque Deus é o Criador de todas essas coisas. Se a gente fica com as criaturas, a gente fica bobo com as criaturas, imagine com o Criador. Então, por isso que a gente não consegue explicar o céu. Ninguém explica Deus e nem o céu. É inefável, vamos dizer assim. Para aqueles que o amam. Então, para ir para o céu, tem que amar a Deus. É o mandamento, o primeiro mandamento. E fazer a sua vontade. Mateus 7, 21. Tá vendo? Então, para ir para o céu, nós temos que amar a Deus e nós temos também que fazer a vontade de Deus. É o que Santo Afonso de Ligório diz. Duas coisas que nós precisamos para ir para o céu. Fazer a vontade de Deus e aceitar a vontade de Deus para a minha vida. Primeiro eu tenho que fazer a vontade de Deus, viver conforme Deus quer. Os mandamentos.
que é inclusive a nossa moral, e aceitar a vontade de Deus para minha vida. As contrariedades, as doenças, eu tenho que fazer minha parte, lógico, vou no médico, vou tomar remédio, mas se não tem como mudar, nada de blasfêmia. Amém, aleluia, Deus seja louvado. Jamais blasfemar contra Deus, nunca. Em qualquer circunstância, cada qual deve esperar, com a graça de Deus, perseverar até o fim. Mateus 10, 22. Aquilo que eu já expliquei. E alcançar a alegria do céu. O céu será uma alegria. Ninguém vai estar frustrado, ninguém vai estar triste no céu. Por isso que eu estou falando. Nós vamos nos reconhecer no céu? Não sei. Mas eu sei que não vai ter tristeza. Ninguém vai ter tristeza no céu. O céu é alegria. Olha o que o catecismo está dizendo. A alegria do céu como recompensa. E Deus sabe, né? Vamos dizer, pagar muito bem. Deus é um bom patrão. Tanto que Jesus compara lá naquela parábola Deus com patrão. Recompensa eterna. Então o céu é eterno, como o inferno também é eterno. Então quem está lá no céu não sai, quem está no inferno também não sai. Eterna de Deus pelas boas obras, por isso que São Paulo diz, cada um vai ter que comparecer diante de Deus e dar conta das boas obras que praticou. Tá? 1 Coríntios 5,10. Praticadas com a graça de Cristo. Agora, para me praticar boas obras, tem que ter a graça de Cristo. Sozinho eu não consigo. Na esperança, a igreja pede que todos os homens, seres humanos, sejam salvos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Então, a esperança da igreja é que todos serão salvos. Por isso que a igreja reza por todos os mortos, como eu já falei. Ela aspira a estar unida a Cristo, seu esposo, lembrando que Cristo é o esposo da igreja e a igreja é a esposa de Cristo. Está lá em Efésios, capítulo 5, versículo 25. Nós somos membros do corpo que é a igreja, mas a igreja, a instituição igreja, é o corpo de Cristo, ok? São Paulo fala isso, o Apocalipse fala isso, a noiva, a esposa do Cordeiro, né, as núpcias do Cordeiro, a igreja com Cristo. Tá? Na glória do céu, então a igreja também será glorificada no céu. Né? Espera, ó minha alma, espera, ignorais o dia e a hora. Não sabemos quando será a segunda vinda de Jesus, mas ele virá. Vigia cuidadosamente, tudo passa com rapidez. Olha o que a igreja ensina. Tudo passa, só Deus permanece. Ainda que a tua impaciência torne duvidoso o que é certo, olha o que o catecismo está dizendo. Ainda que a tua impaciência torne duvidoso o que é certo, mesmo que você duvide, a promessa de Deus vai se cumprir, e longo um tempo bem curto. Você às vezes pensa que está longe, mas não está. Que eu já falei, se Deus não vier a mim, nós vamos a Ele na nossa morte. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Considera que quanto mais pelejares, mais provarás o amor que tens a teu Deus e mais te alegrarás um dia com teu bem-amado. O livro de Cânticos se refere a Deus como meu bem-amado. A alma, compara lá no livro de Cânticos, a alma, com Deus. O meu bem-amado, compara o homem com a mulher. Numa felicidade e um êxtase que não poderá jamais acabar, terminar. Quem disse essa frase foi Santa Teresa de Ávila, santa e doutora da igreja. É ela que falou essa frase bonita, não é? Considera que quanto mais pelejares, mais provarás o amor que tens a teu Deus e mais te alegrarás um dia com seu bem-amado Deus, numa felicidade e num êxtase que não poderão jamais terminar. Santa Teresa de Ávila tinha êxtase em vida. Ela era mística, ela via Deus, ela tinha visões, ela ficava em êxtase. Tá? Nos livros dela, a gente
lendo a vida dela, ela mesma contando dos êxtases que ela tinha quando ela tinha as visões de Deus, ela via Deus. Ela, São João da Cruz, esses santos místicos, né, que tinham uma experiência com Deus realmente, né, igual os profetas no Antigo Testamento, igual Moisés lá no Monte Sinai. Muitos santos tiveram isso, né, os místicos, né, Santa Hildegarda de Bingen, uma santa alemã. Então esses santos tiveram a graça, né, de ter essa intimidade profunda com Deus. Então, por isso que ela fala essas coisas maravilhosas, só de quem tem intimidade com Deus mesmo. Então, gente, na próxima aula nós vamos falar da terceira virtude teologal, que é a caridade, o amor. Tá? Então, se Deus quiser, na próxima aula, esse vai ser o nosso assunto. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.